Os intervenientes da emissão que segue são abertamente anti-tourada, assim como contra qualquer violência aplicada a animais irracionais. Qualquer semelhança entre este programa e festas tauromáticas ou Assembleia da República é pura coincidência. Senhoras e senhores, Joca Mustec e Zoga apresentam os bois pelos nomes. Mais de 600 quilos de profunda estupidez. Palminhas. E mais o cara... Olá a todos, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora ou local onde se encontram. Está no ar os bois pelos nomes. Para nos ajudar a dar início a este pontapé de saída temos Mustec, diz alguma coisa às pessoas? Hello. E Zogo Parvo. Ora viva! Eu sou o Joca e hoje sou eu aos comandos desta aeronave. Então, e para iniciarmos em grande estilo, vamos começar com os bois da semana. Então Mustec, qual é para ti o boi desta semana? O meu boi desta semana é um boi de homenagem, é o Jon Stewart. Ao fim de 17 anos ele anunciou que vai largar, vai deixar de colaborar com o Daily Show, e sendo esse espaço um espaço de culto no que me diz respeito, esta é então a minha forma que eu tenho de pontuar. Portanto, esta semana para mim Jon Stewart é o meu boi, um boi de homenagem. Pá, eu ainda não me acredito que aquele boi vai fazer isso. Nós aqui em Portugal não estamos prontos para ter esse tipo de jornalismo. Os gatos tentaram que esmiuçam os sufrágios, mas aquilo bateu muito a choco, porque pronto, não existe aqui. Aquilo nos Estados Unidos é enorme e eu não gosto nada deste tipo de discurso de que nos Estados Unidos é que é bom, mas opa, eles são muitos mais que nós e há de haver lá gente muito boa também, não é? E o Jon Stewart era um deles e eu tenho imensa pena. Ele era muito bem assessorado, mas aquele programa não sei o que é que vai ser dele. Pá, espero que o Jon Stewart continue a trabalhar e bem. Exato, é isso que eu ia dizer, mas ele, pronto, agora vamos ficar à espera o que é que vem de lá, que de certeza que vai ser bom. Ele vai continuar por aí, Não digam isso. Até tem tido já algumas incursões pelo cinema, pode ser que continue por aí, eu não sei, vou ficar atento porque também é uma pessoa com quem eu simpatizo bastante. Eu pelo cinema não queria, já ouvi dizer que ele pode ir fazer o Tonight Show. Já se falou, sim. Já ouvi dizer que ele pode ir fazer o Late Night Show, mas o Conan ia para o Tonight Show, toda a gente dizia que ia ser o máximo e tal, e aquilo deu para torto, não é? Pois, não é muito certo, mas pronto. vamos lá ver. Mas vamos lá ver. O Jon Stewart foi responsável durante tantos anos, ainda na altura eu não tinha televisão por cabo, eu sempre que podia impingia-me em casa de um amigo meu ou num café que aquilo pudesse estar a dar na altura na SIC Radical, que passava mais do que na SIC Notícias. Depois a SIC Notícias é que ficou com o monopólio daquilo, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas Não era isso. e entretanto eu sempre podia, tentava ver aquilo ao longo dos anos. Sabem aquela expressão do Obelix do estes romanos são doidos? Era exatamente essa a sensação que o Jon Stewart me fazia relativamente aos Estados Unidos. A forma como ele relata as coisas, a forma como ele expunha coisas que são tão, às vezes são tão surreais, são tão... Não há explicação. Inacreditáveis, completamente. Eu muitas vezes pergunto como é que estes gajos foram à Lua, meu? E depois pensei, não, é por haver gajos como o Jon Stewart. E pronto, e no fundo também não foram eles, foram os alemães. Os americanos é que andam enganados. Mas pronto. A verdade é que durante muitos anos aquele, principalmente antes das redes sociais terem o boom que houve a posteriori e de haver tanta partilha de notícias praticamente em tempo real, esse era dos pouquíssimos, se não mesmo o único, programa que nos dava as notícias como as viam de lá de fora. Sim. O contacto que se tinha, fora isso nós tínhamos os nossos noticiários das generalistas, não era? E era o contacto que nós tínhamos com o mundo lá fora. Epá, e lançou outro tipo genial, acho eu que lançou,
que é o Stephen Colbert, que é um gajo, pá, Também tem muita com piada. um humor incrível. Pá, eu Sim, adoro o Stephen Colbert. E acho que foi lançado, pelo menos que eu saiba, ou pelo menos passou a ter mais visibilidade com o Daily Show. E outro que eu também gosto bastante. O John Oliver. O John Oliver é com o Jon Stewart. O John Oliver começou por ser com o Jon Stewart. E agora é que está sozinho, não é? Agora é que Pois. ele ficou a substituir o Jon Stewart enquanto ele esteve a realizar o Rosewater. E Pois. depois o sucesso dele foi tanto que ficou. Fez o spin-off, não é? Exatamente. O John Oliver está muito bem lembrado, mas um que eu também gostei muito era o Lewis Black, também conheci no Daily Show e também tinha muita piada. Fazia uma rubrica que era não sei se era Back in Black, era uma coisa assim do género, era um trocadilho com o nome dele e tinha um humor muito ácido, faz-me lembrar um bocado o João Quadros e esse tipo de escrita. É bem. E pá, gostava muito também. Pronto, portanto, mais um ícone do Daily Show. Eu não me fica aqui muito bem estar a comentar trabalho de colegas meus, nomeadamente John Oliver e do Black e assim, pá, mas é tudo malta com muita piada e eu tenho imensa pena que aquele formato vá. Eu agora preferia que o formato do Daily Show acabasse para não estar e que fizessem todos uma coisa nova. Sim, Tá? isso, a tendência vai ser sempre pôr aqui a comparar e aquilo. A não- comparação, isso é sempre Pois mau. é, e a comparação vai ser muito ingrata para quem for tentar Para quem for substituí-lo. tentar fazer aquilo. Não quer dizer Ah, que não apareça outro grande, mas pronto, mas vai ser muito difícil. Não sei se vocês viram, na sexta-feira, uns colegas nossos de um canal de entretenimento por cabo foram buscar uma situação bastante curiosa com ele e que mostra que de facto o senhor tem-nos no sítio, Jon Stewart. Um programa que ele passou a vida a dar, tareia, meu, a dizer que aquilo era horrível. E ele há pouco tempo foi lá, a esse mesmo programa que ele passou a vida a descascar nele. E ele começou logo as hostilidades a dizer: bem, eu não posso deixar de fazer aqui o reparo, eu passei estes anos todos a dizer que isto de facto era muito mau, e começa-se tudo a rir. E ele disse: pois, mas a verdade é que eu disse porque de facto é que isto não é só mau por ser mau, isto é mau para a América. No próprio programa. Portanto, Qual é o programa? eu agora não fixei o nome. Mas Ok. É quase eles passaram todos. as imagens. É completamente. E assim se vê o valor dele, não é? Não é só ele ali protegido atrás da sua secretária e da sua equipa que é de luxo. Ele também dá ali o corpo à bala e tem-nos no sítio. Não podia deixar de destacar então aqui o Jon Stewart. E outra coisa engraçada, só para dizer mais uma coisa sobre o Daily Show, que é engraçado e que também é um modelo que cá não existe e não sei até que ponto é que seria possível, creio que não seria, que é aquela história de ele leva lá toda a gente e mais alguma, políticos, leva senadores, leva gente lá daqui e o dali, Barracabana e tudo. o Barracabana, as pessoas sabem perfeitamente ao que vão e vão na mesma, vão com Com fair play. Sim, Sim, com sim, boa sim. disposição para estar ali, e acho que é um formato espetacular. Porque eles sabem, o problema é que o Jon Claro que- Stewart era um líder de opinião. Era. E eles sabem que se recusarem a ir vão ficar por careta. Exatamente. Não ir Se era forem pior. lá e não estiverem com fair play, ainda vai ser pior. Por isso eles dão-se. Eu aposto que o Paulo Portas também não gosta de dar beijinhos às mulheres das feiras, mas que remédio é o trabalho dele. Não é? Ele teve um episódio particularmente divertido agora no mês de janeiro. Um programa foi daqueles que me levou às lágrimas do início ao fim. Ele teve a descascar no estado da Filadélfia. A primeira e a segunda parte praticamente todas ali. Timba, timba, timba. E, a chamar... Mas mesmo Timba, Mas mesmo pimba, mas mesmo ali com uma violência E depois daquelas. na altura era Timão, Timão, Timão. e ele chegava lá e pumba. E pumba, exatamente. Não, mas ele passou então o tempo todo a descascar na Filadélfia e depois no final. Bem, e No o meu- queijo. Sim. E o. Não, agora a sério. E depois ele disse: bem, não se riam, mas o meu convidado esta noite é o governador ou o senador da Filadélfia. Foi muito, muito bom. Ele fez a saber o convidado dele, não é? O representante máximo legal e democrático daquele estado era o convidado dele daquela noite e ele nem por isso deixou de
Epá, e com uma Não, ele violência. fez gala de fazer um roast. Sim. Fez gala de fazer um roast, é mesmo assim. Bom, e acho que quanto ao Jon Stewart está tudo. Ele, se queria que a gente falasse mais dele, não se fosse embora. Zog, qual é o teu boi da semana? Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho. Quem? Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho. Nunca lá estive. Isso é aquele senhor que era do Fantasminha, Gaspar. Não. Não. Fantasminha Não sei quem é. Brincalhão? Não. Ele é conhecido por Bruno de Carvalho. Espera aí. E é presidente de uma instituição de respeito que é o Sporting Clube de Portugal. Biba! Biba nada. Mas porquê? Porque posso. Bom. Sim, isso é claro. Isso é mas, válido. Isso é alguma acumulação de amarelos? É por. Como é Não, que se diz? acho que ele merece e ainda não tinha sido nomeado. Portanto, é o Bruno de Carvalho. Então explana, por favor, motivos que te levam a nomeá-lo como o boi desta semana. Quais são E os mesmo que não sejam desta semana. motivos? Então eu vou explicar os motivos. Ah, Eu não queria explicar os motivos, mas como és tu que pedes, vou explicar. te agradecido. Eu não sei se me apetecia muito. Oh, mas isso não vale. Podemos dizer que é filantropia democrática? Não, eu queria só nomeá-lo só para lhe chamar boi, mas Então, mas tu estás-lhe a chamar boi só porque ele é de Sporting? não, longe disso, tenho muito bons amigos do Sporting. O que se passa é que o Bruno de Carvalho, que é uma espécie de Dom Sebastião para determinados adeptos do clube de Alvalade, que na verdade se situa no Campo Grande, não é Dom Sebastião nenhum. Ele vai ser o responsável pelo derradeiro afundanço do Sporting. Vai ser, um dia vão ver, este gajo é que destruiu completamente o Sporting. E eu acho pena, porque o futebol português precisa dos seus ícones e o Sporting Sim, é e tu já viste o lindo serviço que o Cláudio Azevedo fez do Benfica, não é? Mas isso é diferente. Isso Cada um andou ao lá seu tempo. a roubar, a encher o bolso. Este não é por isso. Este é porque é um palerma. É um palerma. É o nome que ele tem. E vem fomentar guerras e brigas e discussões e pronto. E acho que é perfeitamente desnecessário. Gostei do E quando Luís tal Filipe criar um Vieira. sindicato, não? Como? E quando tal vai criar uma coisa, um sindicato ou uma coisa assim. Não sei, ele não É sei. que isso é uma conversa tão de facho. Faz para ali uns trocadores. A sério, essa conversa que tu estás a ter é tão de facho, tão do, Não é do nada de regime. facho. Não, mas olha, Joca. É um palerma que é o que ele é, não tens argumento zero. Argumento zero. É um palerma que é o que ele é, não pode ser outra coisa, não. Joca, Não. Joca, Ele só deixa- está aqui a arranjar guerras e confusões e tal. Nós estávamos tão bem nesta paz que o Santo António nos Este deixou. gajo, para já, olha, imagina que eu estou no pátio da escola e há lá um chato que é daqueles gajos que eu não sei, que está sempre a. É o gajo que é o chato do recreio, não é? Que chateia toda a gente e está a mandar boquinhas e puxa os cabelos e atira umas pedras. E este gajo, que é este chato, depois um dia vem ter comigo e diz assim: estou chateado, não falo mais contigo, não quero ser mais teu amigo. E eu, olha eu chateadinho, tu não queres mais ser meu amigo. Já bem foi tarde. Agora, a propósito Mas dessa é que se tu coisa dissesse de. assim, peraí, mas é que se tu dissesse assim, olha, ele atirou pedras, ele fez isto, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. Eu dizia, pronto, concordo ou não concordo, ou como seja. Assim, dá a impressão que tu és adepto de um clube que é o clube do regime, e como ele está a fazer cócegas, Não me está a vocês fazer parece que não cócegas estão nenhum. bem. Eu acho que ele é um pateta. Pois está bem, mas achas isso porquê? Um conjunto, por todo um conjunto de atitudes e de posturas. É que nós éramos para falar, mas não temos tempo. Não, podemos. Para o programa de arquivo. Isto é uma daquelas Se vocês coisas. quiserem. Pronto, o que é que eu ia dizer? A mim custa-me. Eu por acaso Aqueles- aprecio bastante o trabalho dele. Ele é muito estúpido muitas vezes. Diz coisas que não passam na cabeça de ninguém. Ele vai dar cabo do Sporting. Não sei. Vai. Só que está por provar. Mas- Diz coisas que não passam na cabeça de ninguém. Ele é muito estúpido muitas vezes. Mas também acerta muito e também fez coisas pelo Sporting que muitos presidentes da elite não conseguiram. Só o enterraram. O Sporting financeiramente está melhor, desportivamente está melhor, tem feito melhores negócios com os jogadores, que graças a eu não estou, eu estou-me a queixar que ele
Estou-me a queixar A contra primeira vez que isso. teve O João Moutinho deu-me muito jeito enquanto esteve no Porto. O Varela também. A primeira vez, Mas não fosse o sei, Bruno já não Carvalho- me lembro em quantos anos. A primeira vez que ele tem um treinador que se possa chamar de treinador, quis correr com ele, só não correu porque tinha de lhe pagar muito dinheiro. Isto é um gajo que não é bom da cabeça. Não é a primeira, que eles o ano passado já tinham o Leonardo Jardim. Sim, tá bem. Isso é verdade. Mas isso é verdade. Estes problemas que ele tentou arranjar com o Marco Silva são estapafúrdios completamente. Mas isso, se tu olhares para o Big Picture, para tudo o que ele fez, até dou isso de borla. Quer dizer, ele ano passado conseguiu ficar à frente do Porto. Também o Porto tinha o Paulo Fonseca, não é? Sim. Mas ele ano passado conseguiu ficar à frente do Porto. Eu não percebo. Eu dá a impressão é que os benfiquistas não gostam do Bruno de Carvalho porque o Bruno de Carvalho não é manso. E os benfiquistas dão-se bem com o pessoal presidente dos clubes mansos. Tipo, Não tem nada a ver. aí para o jogo do título. Vamos sim senhor jogar lá para baixo para o Algarve. Que é para os imigrantes poderem ver o grande Benfica europeu do Salazar ser campeão nacional. Como o senhor de Estoril fez um ano. Com isso é que o Benfica se dá bem. Eu não posso deixar de fazer aqui um reparo. Essa coisa do... O Estoril quis ir fazer mais receitas com as bilheteiras e o Benfica fez o favor e depois o Benfica ainda tem de pagar por isso. Como se passasse pela cabeça de alguma pessoa que tenha visto alguma vez um jogo de futebol que o Benfica tinha de ir jogar para o Algarve para ganhar ao Estoril. Como se isto Pois olha, passasse pela cabeça de alguém exatamente, que alguma vez exatamente. tenha visto um jogo de futebol. Foi sim senhor. E no ano em que perderam o campeonato no Estoril também foi isso. Claro que foi. Foi isso, não foi? Claro. Lembra-se que foi exatamente no Estoril. Que a seguir vieram aqui ao Dragão levar 2-1 com aquele golo da Caturra no último minuto. Sim, num gajo chegou 3 vezes, espera aí. E não chegou. Sim, chegou. E perderam o campeonato no Estoril, porque perderam lá. Não posso deixar de reparar. E Essa é que é essa. cada vez que me interrompem, mais comprovam o ponto de vista que mais à frente vou expor. Diz lá. Diz agora. Eu não posso deixar de reparar, primeiro, que enquanto clube do sistema e do regime, não é? O Benfica... É mentira. É mentira, diz que é mentira. É mentira. É mentira. Mas eu não posso Tem deixar de... audiências que são 6 milhões. Mas... Eu não posso... A verdade é que, se formos a ver, se quisermos ser minuciosos, a culpa é dos benfiquistas do país estar assim. Com 6 milhões não são os portistas ou os sportinguistas, são meia dúzia deles que fizeram o país no estado em que está. É a maioria. Este é o grande argumento. Não, é mas a mesma coisa que dizes que é culpa dos heterossexuais. São mais, foram eles que deram cabo disto. Vá lá, não me estragues isto. Não, mas eu não posso deixar de estabelecer... Não, Mas não. estás a ver como ele se dá mal? Estás a ver? Mas eu não posso deixar de estabelecer o paralelo que, como a cena por causa do faixa e do antidemocrático e isso tudo, se calhar ir ao encontro do que o Zó está a dizer o Bruno de Carvalho de ser o equivalente no Sporting do que o Salazar foi em Portugal, o orgulhosamente sós, porque no fundo é o que está um bocado a acontecer, não é? Opa, houve uns palermas, uns atrasados mentais, que não tem outro nome. Pintaram uma faixa lá em casa deles com umas porcarias a dizer que não sei quem do Sporting tinha sido morto com very light numa final da taça. Isto foram os imbecis que pintaram, puseram lá e não sei o quê. E o Bruno Carvalho Porque disse, foram com 2 very "Ora, lights, não foi? Não falo mais que o Benfica por causa destes imbecis num jogo de futsal. É a mesma coisa que o pessoal depois do Charlie Hebdo vieram todos dizer todos os muçulmanos são uns assassinos e umas bestas e uns bombistas e não sei o quê. É a mesma coisa. Espera lá um bocadinho. É a mesma coisa. O gajo está a dizer que foi o próprio Há uma Alá questão- que matou aquela gente toda. O Alá veio e matou estes gajos. É a mesma coisa. Bom, lá deve ter mais que fazer. Até Eu acho giro, peraí, se vamos aqui. Se vocês se lembram como é que começou esta guerra de faixas, começou com umas faixas suspensas na infraestrutura do estádio, não foi nenhum Manel que atirou uma corda, suspensas gigantes que faziam réplicas de umas t-shirts de uns bandalhos, foram à fotografia, foram pintadas no estádio do Campo Grande, a dizer não sei o que do Gullit, vieste da Croácia, ficaste lá, bateu forte e não sei o que, a gozar com aquilo que morreu, aquilo tudo. Isso foi feito lá, foi pendurado na estrutura deles, ninguém pediu desculpa, não sei o quê. Houve outros gajos que são tão imbecis como esses, que pintaram uma faixa num jogo qualquer de futsal, que viu-se mesmo que foi pintado para responder à última da hora, ali com sprays, era uma coisa mal feita e tudo, e o gajo vem com esta conversa do corte de relações porque ninguém se pronunciou e porque ninguém fez isto, nem fez aquilo. Quando o Benfica mandou logo tirar aquela porcaria, quando nos pegaram fogo ao estádio também ninguém cortou relações com ninguém e o presidente na altura
até se recusou a vir lamentar o sucedido e não sei o quê. Portanto, eu com esse puto do recreio até prefiro que ele não venha falar comigo. Opa, eu acho que isto não é só uma Há discussão aqui de coisas- faixas, há é uma aqui discussão de fachos também, não é? Pois é. Há aqui coisas que são precisas dizer. Se gajo me falar. Não, mas é que a reação do Zog é muito semelhante à reação do Luís Filipe Vieira. Nunca vi um presidente que represente tão bem os seus adeptos. É verdade. Porque é ele sei a falar ali do poleiro. Desculpa. Isto não vale a pena estar a dar importância a esses mentirosos, a esses megalómanos, a não sei o que mais. Esse gajo é um presidente, mas é um adepto de bancada. É tudo uma fantochada do caraças. Olha, a equipa visitante, não sei o quê. Isto é ridículo. Posso no papel de moderador dizer a minha opinião? Podes dizer tudo o que quiseres. Então é assim. É lamentável, da mesma maneira que é lamentável quando acontece com os adeptos de Porto, essas situações das faixas quando são de mau gosto. Eu acho imensa piada ao trabalho das claques muitas vezes. Achei, por exemplo, muita piada quando Simão Sabrosa fez jogar aqui ao... Não sei se era Dragão Cinderantas. Fez jogar ao Porto. E na altura ele tinha feito uma birra que queria ser capitão de equipa. Quem? O Simão Sabrosa. Estava no Benfica, veio jogar. Sim. E eles puseram uma faixa que dizia ao América, o Maravilha, o Robi e o não sei o quê. Simão só tu não és capitão. E sempre que ele ia para marcar os cantos, atiravam-lhe com braçadeiras de cartolina. Isto é muita piada. Isso é muito Isto é bom. muita piada. Isso é- Quando é- Benfica, eu estou a dizer isto, vou dar 2 ou 3 exemplos de coisas que eu acho que são bem feitas. É capaz de me lembrar mais das piadas que foi os do Porto que fizeram, porque acho mais graça. Aquela quando o É Porto porque ganha. segues com mais atenção. Sim. Desculpa, quando o Boa Vista vem jogar ao Dragão, às Antas, e o Boa Vista tinha sido campeão naquele ano e tinha dado aquela luta toda. E a seguir foi um descalabro desportivo, como o Sousa da Ponte. Sim. E ele vem jogar o Porto de Mourinho 2003, por isso é que eu sei que era às Antas. E o Porto levava 30 e tal pontos de avanço sobre o Boa Vista. Uhum. E puseram uma coisa, 30 e tal pontos de avanço. Esta é a vossa realidade. E depois puseram a equipa do Boa Vista pendurada na baliza, pelos braços e com a água pelo pescoço. E uma faixa a dizer, cuidado com a linha d'água. E a tirar-lhes boias quando eles entraram. Pá, isto tem piada. Isto Sim. é espetacular. E não, Quando tem, quer dizer, não tem mal nenhum, a não ser, quer dizer, psicologicamente, que pode Não, se mas afetar, não isto sei o quê. é- Mas é é para uma isso que coisa, eles lá estão. é mais ou menos inocente, pronto. Outra coisa é quando eles começam com as cenas dos filhos da puta SLB e dos paneleiros é nas Antas e Sim, estou e do completamente Pinto da de Costa acordo. vai para o caralho e essas Sim, merdas. estou completamente de acordo com isso. Isso não, isso é. E pior, esta cena dos Very Lights, Sim, sigam sim. o King, não sei. Sim, completamente de acordo. Agora, os presidentes têm de saber ser presidentes. O Luís E Filipe eu Vieira, acho- tu disseste, Sim. tu achas já disseste. Não, ia dizer outra coisa diferente, mas eu já digo então, quando acabares. E os presidentes têm de saber ser presidentes. E o Luís Filipe Vieira, na realidade, até para ficar por cima e ser a melhor pessoa e ser e poder dar o estalo de luva branca depois, deveria ter vindo imediatamente à Benfica TV. Ele tem lá o canal, é só chegar lá e falar. Já que entrevistavam tantas vezes o Jesus sem Mas contraditório. antes do jogo acabar, então, que era para nem dar tempo. Porque Não, opá, em tempo útil, no mesmo dia. Desculpa, Joca, estás a dizer Não, Benfica mas TV. não ver aquilo. Não é 5 dias. Tentaste dizer na mesma frase contraditório Benfica TV? A sério? É. Está bem, na mesma linha de raciocínio. Tá bom, ok. Mas era sem contraditório, é duplo negativo. Ele em tempo útil, no mesmo dia, antes do Sporting Benfica, antes do derby a sério, vir dizer: olha, é lamentável, espero que isto pare, não é bom para ninguém, isto já não é futebol, já. E ele é que ficava por bem. Ele Agora, devia ter feito isso, não é? Mas o outro não devia ter feito nada acerca das faixas que puseram lá do Gullit e dos outros dois acho que deveria morreram. ter feito exatamente a Então, mesma pronto. coisa. Acho que deveria ter feito a mesma coisa. Então, pronto, não comprem guerras que depois não querem. Que depois não conseguem travar. Pronto, é só isso. Foram comprar uma guerra absurda, parece-me. Não foram comprar uma guerra, ela existe de parte a parte. Sem ninguém. Sem bons Tá nem bem. maus. Está bem. Então, está bem.
Percebes? Existe parte a parte sem bons nem maus. Pronto. Quem pôs aquela porcaria com 100 metros quadrados lá pendurada nas estruturas todas do estádio, não sei o que, não foi um Zé Manuel qualquer. Mas isso é a mesma coisa. É preciso autorizações para pendurar lá aquela porcaria. Jogos, Isso mas foi isso é a muito mesma antes. coisa que aqueles benfiquistas que vieram dizer, e a resposta do treinador foi a melhor de todas, que quem desligou a rega e quem ligou a rega e desligou a luz no estádio da Luz quando o Porto lá ficou campeão foi um eletricista ressabiado, que aquilo não foi. Opa, sabe-se lá. Eu sei o que estás a dizer. Não é isso. Eu sei perfeitamente o que é que tu estás a dizer. Mas eu também. Eu duvido um bocado que o Luís Filipe Vieira tenha dito: pá, desliga lá isso e liga a regra. Pá, não sei, duvido um bocado que ele tenha dito. Mas também acho lamentável que se tenha feito isso. Se queres que te diga, também acho lamentável. Eu a sério. Mas também não me parece que tenha sido a direção. Não me parece que tenha sido o presidente que mandou fazer aquilo. Não. Vai dizer, não sou eletricista. Eu digo, este ano por acaso não acontece. O Benfica vai ser campeão, mas vai ser campeão em casa dele. No jogo contra o Porto, muito provavelmente, porque ainda este jogo com o Vitória de Setúbal foi outra vez ajudado. Isto tem sido já 30 e tal penaltis esta época e expulsões e tudo. Não, está encaminhado. O 34º título está mais que encomendado. Mas é quem? Eu tenho que verificar os meus fornecedores, que isto não como dizia, bom, eu não vou contar essa piada que é demasiado racista. Por acaso eu acho engraçada dos gajos do Sporting, embora me afete, quando no Benfica Sporting no Sporting Benfica e os gajos agora têm a mania que o Benfica e o Porto são muito amigos. E então puseram lá uma faixa que é um gajo cheio de swag do Sporting encostado a um poste, com aquela postura não é nada comigo, está quase, parece, eu não sei se ele está a mascar uma palhinha, sabes, aquelas palhas dos gajos no Oeste, mas se não está parece, pela postura, um gajo cheio de swag, caraças, está lá sozinho, encostado a um canto, e depois no outro estão dois gajos abraçados, um gajo do Porto com o cascol do Benfica e um gajo do Benfica com o cascol do Porto, os dois abraçados e não sei o quê. Olha, um gajo do Benfica com o cascol do Porto podia ser o Luís Filipe Vieira. É uma podia ser do Sporting, que ele era sócio de clubes. Agora lá virem com a história da morte dos outros e depois virem com estes moralismozinhos a seguir por trás sem dizer nada, também acho que é uma bandalhice. Raramente moralismos e por trás a coisa é decente. Olha que é possível. Porque diz que isto das 50 sombras de Grey também é tudo consensual. Portanto, não é consensual, é que dá chapadas. Tu dás 2 chapadas à tua mulher para ela se calar, é violência doméstica. Chibatadinhas, ai não, é sandomasoquismo. É sandomasoquismo se ela for a Sandy e o Júnior. Bom, e pronto, e já só falta o meu boi da semana. E eu não vou falar de futebol, porque já estamos a falar de futebol há muito tempo. Eu acho que não falámos sequer uma linha sobre futebol, mas... Eu também acho que não. Não, mas eu falei que eu disse que ainda agora o Benfica foi beneficiado outra vez com a Vitória de Setúbal. E eu gosto da capacidade que tu tens de dizer isso sem ter visto o jogo. Mas já vi os lances. Mas vê-se logo, percebe-se logo. Há muito homem que veste de preto que também não precisava de ver jogo nenhum para fazer o resultado. Sim, como o árbitro que eles raramente viam também. E depois, exatamente como é que eles haviam de ver? Não viu a falta do Alan John à entrada para o segundo golo, não viu um penalti por marcar a favor da Vitória de Setúbal. Pois não. Antes ainda está 0-0 o que é, mas pronto. Este campeonato já foi, isto já está entregue há muito tempo, já desde o início. Bom, falta o meu boi da semana, e o meu boi da semana é o Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa. Eu vou pedir aos meus caros correligionários, co-comentadores e colegas de bancada, Zog e Mostec, que me digam uma coisa. Ali na zona do Colégio Militar, aquilo é uma zona de estacionamento que é vermelho ou amarelo ou verde, como é? Não faço ideia. Não faço puto de ideia. Não tem esse tipo de zonas ali, porque aquilo... Não, é porque eu sei que, por exemplo, ali no Marquês... Se bem que o Colégio Militar tem tendência a ser vermelho, não é? Não, é que de um lado do hotel aquilo era vermelho, do outro lado era amarelo e eu estacionei sempre no amarelo, que era mais barato, mas pronto. Não, mas ali não há disso. Não há disso. Não, é porque eu não sei como é que o Benfica tem lá o Museu Cosme Damião estacionado há tanto tempo sem não pagar um tostão. E ao que parece, ainda por cima a Câmara vai-lhe perdoar 1,8 milhões de euros em dívidas. 1,8 milhões de euros em dívidas. É só uma vergonha.
Não é nada. Isso Nem sequer chega a um euro milhões. Nem é nenhuma fração do que a Câmara encaixa todos os anos à conta do Benfica. Mas, Não interessa a patavina. Se quando o Benfica interessa, fez... pois. Se eu tiver Não uma interessa. mercearia e Não tu vais interessa, lá não todos interessa. os meses, eu volto e meio ofereço-te uma alface, pá. Não interessa nada. Não. Desculpa, isso é chamada conversa para boi dormir. Se, quando o Benfica fez o museu, a Câmara dissesse, devido ao interesse que o Benfica tem e ao que a Câmara encaixa, não sei o que mais, nós vamos não fazer pagar esta taxa durante 5 anos, 10 anos ou 1000 anos, isto estava certo. Porque estava transparente, era acordado, está muito bem. Apesar disso não ser verdade, porque ainda no relatório de contas deste ano se viu que não, mas há um mito urbano que o Porto paga 500 euros por mês de aluguer do centro de estágio em Gaia. Se fosse só 500 euros e fosse esse o valor acordado, somos pessoas de palavra. A Câmara de Gaia certamente achou que valeria a pena ter o Porto lá e suportar aquilo só porque se fala da cidade ou que é da cidade. Não interessa. Se calhar há vídeos do presidente da Câmara no calor da noite ou qualquer coisa. Nunca se sabe. E pronto, faz os acordos que for preciso, não é? Nunca se sabe. Não, mas isso, vídeos e escutas é giro porque só acontece do Mondego para cima. Pois é. É uma coisa que acontece em Portugal acontece muito, em Lisboa nunca acontece. Mas também como não valem, um gajo aparece lá a dizer: "Oh pá, eu sou um ganda ladrão que os roubei a todos." Aquilo não conta porque é escutas. Pronto. Exatamente. Tanto que a própria União Europeia veio dizer que o governo não pode cobrar escutas a ninguém também. Isto é uma piada a Fernando Mendes. Eu não percebo como é que outra vez, isto é pá, a 59ª vez, que o Sport Lisboa e Benfica, repito, o Sport Lisboa e Benfica vai ser mais uma vez beneficiado em dinheiro que havia de ter pago e não pagou, quando todos os clubes deviam, que foi preciso penhorar vieram penhorar a retreta do árbitro aqui do Porto. Depois criou-se uma regra na Liga que quem ficasse a dever descia de divisão. O Benfica ficou a dever. O que é que aconteceu? Mudou-se a regra. E agora vem a Câmara de Lisboa. Peraí, 1,8 milhões. Não há problema nenhum, a gente perdoa-vos. Sejam sérios, por amor de Deus. É que, quer dizer, 1,8 milhões de euros dava jeito ao Sporting para comprar uns jogadores, que eles têm poucos. Pois, um árbitro para ver se ganham. Um árbitro para ver se ganham. Não é? Certo é que pronto. O Sr. António Costa está bem que está a agradar a 6 milhões de portugueses. Está no caminho certo para ser Primeiro-Ministro. Para ser um bom Primeiro-Ministro não me parece nada. Parece que cada vez menos. Então olha, eu para a minha pior parte, que ele desta vez era capaz de ter desse dossiê e depois para a semana respondo. Exatamente. Fica aqui impendente. Mustec, alguma coisa a dizer sobre isto? Uma vergonha. Pois E é isto. Deve ser, pois. Então, também tenho direito aos meus momentos de Sim senhorem. Estou de acordo contigo. E foi assim. Estou de acordo contigo. Na frase tenho direito aos meus momentos de lagarto. Estou de acordo contigo. Muito bem. Não confundir um lagarto com um sportinguista. Pois. Adiante. Ora bem. Então vamos entrar agora na parte dos comentários a temas de atualidades atuais. E eu vou começar por desafiar o nosso amigo Mustec para lançar aqui um tema para a discussão. O que é que nos traz esta semana? Muito bom. Vocês sabiam que o nosso estimado presidente fez figura de otário outra vez? Mas, quer dizer, não me admira muito. Mas a que é que te referes em particular? Pois é, citando uma frase do nosso amigo Zog, até há quem goste de sopa de nabo. Pois é. Agora... Essa história é muito engraçada, eu depois conto-vos em off. O meu pai é que diz isso. Não, mas agora temos múmias a fazer stand-up, que é o maior anti-timing de todos os tempos. Que é... Mas o que é que aconteceu? Ele teve a condecorar um autarca esta semana, que só na precisa semana... Ele acabou de condecorar e de repente o Tribunal de Contas chumbou este autarca. A condecoração teria sido sobre a gestão, a boa gestão da sua autarquia, os benefícios para Portugal, a valorização das suas regiões, etc. Pronto, um resumo é a magnífica gestão da autarquia para a qual lhe foi confiado mandato. Quando ele foi mandatado, não é? Exatamente. E na mesma semana o Tribunal de Contas chumba Chumbou-lhe as contas da sua... da autarquia. Exatamente, da sua Mas eu mandada. não sei Acho que não é caso inédito. Não sei se o autarca ter sido chumbado se é mau.
porque Sim. o Relvas nunca ninguém o chumbou e vê lá em que é que ele deu. Mas não é caso único. O Pinto da Costa também condecorou com o Dragão de Ouro o José Veiga e ele a seguir foi ajudar o Benfica a ser campeão. Isso para mim não é digno assim de tanto registro. Mas desculpa. Mas se o Dragão de Ouro for um vínculo ao Futebol Clube do Porto, estamos mal, porque aquilo é. Não é. Tanta gente, jornalistas e tudo, que aquilo. Não é, e árbitros e tudo. E- Não, por acaso não me estou a lembrar de árbitros, mas lembrei-me em particular de jornalistas. Mas O que acontece, aquilo não é nenhum vínculo ao Futebol Clube do Porto. Da mesma maneira que eu acho que o Cavaco Silva entrega essa comenda da ótica do eleitor. Que é, quando sabemos informática, é da ótica do utilizador. sim. Ele é da ótica do eleitor, que é ele viu a obra, não quer saber das contas. Parece-me que é um bocado isso. Pronto, isto era a nível de curiosidade, a piada. Nós temos uma múmia que se está a iniciar em stand-up. Devemos ser a única democracia ocidental que se pode dar a estes luxos. A múmia continua. Já ouvi A múmia falar continua. do senhor chamado Silvio Berlusconi. Ah, pois. Sim, é verdade. Ele é Atenção. uma que isto- múmia e faz stand-up com miúdas bem novinhas. Pois é. Mas sabes que isto é novidade em Portugal, mas lá fora já há muito. Já há muito. No fundo, é como o stand-up propriamente dito. Isto lá fora já se fazia, isto de múmias a dizer piadas. Exatamente. Agora é que está a chegar a Portugal. Exatamente. Mostec, qual é a tua frase para esta semana? A minha frase desta semana é inspirada num momento do nosso querido presidente, uma vez que ele esteve na Conferência do Milho, onde pronunciou coisas, pronto. E daí a minha frase esta semana não é só uma frase, é é uma pequena estrofe de uma música popular. E é a seguinte: milho verde, ai milho verde, ai milho verde, maçaroca. Está bonito. Pronto. E tu, Zog, qual é a tua frase da semana? A frase que eu trago é uma frase do Agostinho da Silva, que diz o seguinte: nenhum político deve esperar que lhe agradeçam ou sequer lhe reconheçam o que faz. No fim de contas, era ele quem devia agradecer pela ocasião que lhe oferecem os outros homens de pôr em jogo as suas qualidades e de eliminar, se puder, os seus defeitos. E a minha frase da semana é: quando a história se repete, presta atenção. Há uma lição que você precisa de aprender, que talvez tenha ignorado da primeira vez. Zog, qual é a notícia que tu nos trazes esta semana? Olha, temos para aqui outra notícia engraçada, que é o Estado Islâmico decapita fumadores. Portanto, diz que eles não simpatizam com essa malta e então parece que uma das penas que pode daí decorrer é a própria decapitação. Eu acho bem, porque tudo o que seja medidas desse género, por exemplo, em Portugal já temos aquelas letras garrafais: fumar mata, provoca impotência, às mulheres grávidas acontece 30 por uma linha. No Brasil e noutros países já põem imagens de pulmões com cancro e enfim, coisas mais gráficas e não sei o quê. E isto parece-me um desincentivo ainda maior. Não fumo porque senão cortam-lhe a cabeça. Eu acho genial. É uma forma de prevenção à la Rainha de Copas do Alice no País das Maravilhas, que eu acho que é capaz de resultar bastante bem. Exatamente. Não, e é que é uma coisa, mesmo que a pessoa sobreviva por alguma obra de diabo, sem boca para fumar, não dá muitas hipóteses, pois não. É, fica arrumado o assunto. Sim, mas não é só isso. Isso é o fumadores, e era o cabeçalho da notícia, mas também se aplica a quem bebe vinho. Ou seja, isto como os elementos mais fundamentalistas lá do Islão acham que isto é são grandes sacrilégios. Então, desde prisões imediatas, chibatadas, pronto, esses malinhos todos que fazem, essas judiarias que fazem todos aos desgraçados que caem no pecado. Espera aí. Eles não bebem, não fumam, quanto tal não têm descendentes. Tem. Porque em contrapartida tem não sei quanta tem haréns. Ou seja, não bebem o álcool para lhes coisas, para aquilo desprojeto. E não fumam para viverem mais tempo, para procriarem mais tempo. E depois cada um deles tem direito a haréns com não sei quantas moças. Isto, uma terra onde não se bebe nem se fuma, vê-se logo que o Bloco de Esquerda nunca passou por ali.
Isso é verdade. Isso é verdade. Mas Nem o Bloco de entretanto... Esquerda, nem o Manuel Vilarinho. Nem o Vira Vico, nem o Sousa Tavares. E o Sousa Tavares, nada disso. Nada disso. Mas agora também houve uma mais recente. Eles, para além de... Eles devem ter chegado à conclusão que os cristãos fumam e bebem. Que... Então não fumam, eles fecham-se todos numa sala enquanto não sair fumo lá de uma chaminé qualquer, não há para ninguém. Fumam não é pouco. É verdade, é verdade. Exatamente por isso é que agora estão a levar cristãos para praias na costa mediterrânica e também estão a decapitar cristãos. Pronto, mas isso é da maneira que há menos pedofilia. Sui Charlie. Eu acho que isto, a cena de decapitar pessoas, são atividades recreativas sobre a égide deste novo Estado autoproclamado, Estado Islâmico. Eu gostava de os ver a fazer um piquenicão, a ver que tipo de variedades é que teriam também. Sabem aquele jogo, não é o jogo, acho que não se chama jogo do burro, aquele em que vendam as pessoas com um pau para bater num boneco pendurado. Uma pinhata. É isso. Que variação é que eles fariam isso? Pegavam nos cristãos ou então nos desgraçados de uns fumadores ou assim? Ou pior ainda, uma devassa que mostrou um tornozelo a não sei quem. ou isso, ou pior ainda, num jornalista ou uma assim. cristã que fume e que mostrou um tornozelo. Enquanto bebia um copo de vinho. Isso. E que falou mal do Benfica. Ai não, isso já é outro fundamentalismo diferente. Bom, entretanto, e por falar em religião, este fim de semana o Papa Francisco esteve a entregar as mitras vermelhas aos cardeais, aos nossos cardeais, e o Dom Manuel Clemente também foi um dos nomeados. Eu fico muito contente, porque o conheço pessoalmente, tenho-o em muito boa conta. É daquelas pessoas que eu acho que é daquelas pessoas que estão na igreja e que vai saber e que até são cristãos e tudo. E é papável. Eu gosto muito desta expressão. Quando se fala nos cardeais, perguntar se são papáveis. Tenho uma amiga minha que dizia que sim, eu não aprecio aquele estilo. Gosto muito deste jargão que eles dizem: Cardeal X é papável. Não, mas agora só são papáveis quando só interessa quem é papável quando Francisco patinar. Quando Francisco não patinar, essa história do papável interessa pouco. Sim, estava a brincar. Mas eu tenho uma amiga minha que sim, que dizia que ele era papável, que, apesar de já ter rompido meias solas e tal, ainda coisa. João, eu não posso deixar de chamar a atenção para isso. Disseste que tinhas o rapaz em boa conta, mas olha que isso agora dá problemas. Na Suíça, no... Não, o Swiss Link já vamos falar a seguir, tem calma. Pronto, tá. Quanto a isto, só para dizer uma coisa, é que eu este fim de semana estive no Gargalhão, no Festival do Humor em Santa Maria da Feira, e estive a conversar com o lá com o pessoal. É giro, é só o nome, dá vontade de rir, não é? É Gargalhão, que é o Festival do Humor de São João, isso é que acaba em Nhão. E estive a conversar com o mítico Fernando Rocha, que faz o favor de saber o meu nome, e reparei que ele de facto tinha o meu número no telemóvel. O meu número no telemóvel dele tinha lá, estava registado por causa de umas coisas que temos de falar e tal, e ele tinha o meu número. Outro dia de manhã, quando eu acordei, estava lá na TV 24 lá em posição das mitras, e eu vejo o Dom Manuel Clemente a ser imposto à mitra, e eu pensei, olha, o meu número do telemóvel está no telemóvel daquelas duas pessoas. O Fernando Magalhães não precisava ter dado a volta ao mundo para mostrar que isto era redondo. Repararam? Cúmulo. Há um padre de Braga que está a comentar a cerimónia. Como é que se chama? Padre João Seabra. Para quem não sabe quem é o João Seabra, o João Seabra era aquele tipo do Levanta-te Rico, não é? Comediante. Eu vim de Braga. Chegava e dizia assim: eu vim de Braga. Ora, quando Exatamente. eu vi Padre João Seabra, Diocese de Braga, eu pronto. Mas espera aí, há mesmo um padre com esse nome? Sim, que estava na TV 24 a comentar. E não era o João Seabra que eu conheço, era outro. Se bem que eu já ouvi vestido de padre. Eu também já vi o João Seabra. Bom, adiante, as coisas que eu já vi o João Seabra fazer não é para que chamado. Por acaso é mentira, mas era só para. Não, mas o Hugo Souza já viste vestido de padre, ele tem um número. O Hugo Souza já vi. O Hugo Souza já viste de padre, mas e pronto, eu achei piada por causa disso. E achei piada porque foi logo meter um cardeal que falta a verdade, que é o Clemente.
Eu... Esta história fez-me lembrar também, houve para aí a notícia daquela... Houve para aí escaramuça e burburinho entre a polícia e os residentes da Cova da Moura. E passaram para lá umas imagens e aquilo também parecia uma grande festa e também havia muita mitra. Mitra era o que não faltava ali, era mitras também. Era só mitras por todo lado. É verdade, e os polícias a dar-lhes com o báculo também. Era. Por falar em mitras e em báculo, eu vi ainda hoje, umas declarações do Alberto João Jardim. Acho que isto chegava, não? Sim, para mim. Acho Vi umas declarações do Alberto João Jardim a dizer que se o próximo governo regional da Madeira for lá para se agachar à influência do continente, que o povo que o põe fora. Pois. E que se for para isso, ele diz: Je suis Syriza. Alberto João Jardim, o Papa Emérito da Madeira. Exatamente. E ele disse: Je suis Syriza. Que é daquelas coisas que eu. Está bem, porque são dois assuntos que estão na ordem do dia e ele aglutinou-os aos dois. Pronto. E o carnaval, porque ele ia com duas matrafonas ao lado. Falas de Syriza. E que dizer daquela cartinha que 32 personalidades notáveis escreveram ao nosso primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Uma carta que tinha... Suponho que foi uma carta aberta. É uma carta aberta. Tem personalidades... Quem é aberta? É a secretária do Passos Coelho? Não. De certeza que sim. Porque... Aqui é Maria Berta, eles mandaram uma carta aberta. E eles... aquilo inclui desde Francisco Louçã, a Bagão Félix... Assim tem uma panóplia, é uma carrada de gente dessa, basicamente a dizer ao nosso senhor primeiro-ministro: ó senhor, tenha juízo. Vá à fava. Não isso Isso era a fava era o só. Solidarize-se lá com a Grécia, vamos lá olhar que isto pode ser vantajoso para nós, vamos lá alinhar, veja lá, assim chamar a atenção que pronto, se calhar não era má ideia começar a ponderar e a reavaliar as posições públicas que têm sido tomadas. O que se passa é que, por muito que as pessoas tentem que o Pedro Passos Coelho possa abrir os seus horizontes no que a Grécia diz respeito, ele tem um problema que tem o braço da senhora Dona Merkel enfiado no rabo até ao cotovelo, qual fantoche. Portanto, ele não pode, ele tem de esperar que a mão que lá está dentro abre e fecha para dizer alguma coisa. Também não tem assim. Eu não acho que seja tanto isso, não duvidando que possa ser, mas não acho que seja tanto isso. Acho que ele agora vir ceder a essa pressão é vir-se desdizer. Ele agora está a apostar numa coisa só. E eu lembro outra vez que os políticos governam para serem reeleitos. Os partidos querem se manter no poder. Ele governa para uma coisa só, que é, a aposta dele é: isto da Grécia vai dar um grande estouro e eu vou fazer aquele papel de: estão a ver, eu não vos disse que aquilo não era boa ideia. Sim, mas isso o Coelho vai ser aquele gajo que vai dizer: eu bem te avisei. Sim, mas Isto isso funcionava melhor. Isso funcionava melhor se a própria Merkel esta semana não tivesse acedido a dialogar. Uma pequena abertura para dialogar com a Grécia. Pois, mas todas estas posições que ele foi tomando foi antes disso. Portanto, ele estava bem sincronizado. Estava bem com o diapasão. Exatamente. Afinal, pelo menos diapasão. Só que ele, entretanto, baixou meio tom. Exatamente, ela baixou meio tom e teve de baixar meio tom, porque é aquilo que nós dizemos, que é: a Europa não quer deitar a Grécia fora e para isso vai ter de ceder um bocadinho. E o próprio Frankie Berghouten, lá o treinador, isso, o Karagunis Seitaridis das finanças gregas, também já tem um discurso completamente diferente do que tinha na data das eleições. Ou seja, eles estão-se a alinhar para se alinhar um com o outro e para arranjar formas de
que a coisa se pague e se resolve. Mas não quer dizer, ou seja, para fora, para Portugal, se o Passos Coelho viesse agora dizer, bom, nós temos de considerar, era o galo catavento, e ele ia pôr em questão os 3 anos e tal de governação que fez. Que concordo ou não concordo, foi naquele sentido. Eu, em primeiro lugar, tenho uma coisa a dizer. Relativamente ao Varoufakis e à Merkel, há uma música que se pode aplicar perfeitamente a eles, que é aquela do Jorge Palma. Não há passos divergentes para quem se quer encontrar. Era bom que isso fosse, que se aplicasse. Pode ser a minha sugestão musical desta semana, o Eternamente Tu, do Jorge Palma, versão Palmas Gang ao vivo. Está ali poderoso e podia-se aplicar a esses dois, era bonito, e bonito principalmente para todos nós, já que estamos na Europa, dava jeito a todos. Relativamente ao Passos Coelho, a segunda observação que eu quero fazer sabe a imagem da salsicha alemã? Parece-me que sim. Mas... Sim, pronto. Sim. Ele houve uma altura em que falou da salsicha educativa. Neste momento esta é a salsicha da posição portuguesa relativamente a políticas europeias, mas eu não digo tanto que seja a salsicha. Estão a ver um bocadinho mais acima da salsicha, ali pendentes 2 assuntos. Eu acho que o nosso primeiro-ministro está preso por 2 assuntos, ali bem apertadinhos. Pronto, ficou pendurado neste momento. Ele não quer os assuntos mais apertados do que o que já tem. Acho que sim, acho que posso Certo? concordar. Isto é um bocado aquela coisa. Os gregos vieram dizer: nós não nos importamos de ficar a falar fininho, já mais apertado já não dá. E Portugal não está com eles tão apertados ainda. Então Portugal ainda tinha Mas alguma coisa a perder, parece-me. Não sei. Porque isto vem no encontro da minha teoria de ele ser um fantoche. É uma espécie de Donaldinho. E fantoche que se preze tem de ter aquela voz assim. Portanto, se continuarem a apertar-lhe os assuntos, pode ser que ele lá chegue. Isto é assim, ele só tem mais 3 meses para tratar de assuntos. Pois só. Não é? Nós vamos para legislativas. Por e isso é vamos que eu ter... acho que aquela coisa que tu dizes do ele vai dizer estão a ver que eu é que avisei, não sei, isso já não vai valer de nada. Já não, Porque vai ser muito tarde. ele já vai, ou já arranjou um sítio para onde ir na Europa, que é para onde ele lhe apetecia ir, muitas ou teorias, então vai estar completamente fora disto tudo, possivelmente até da liderança do PSD. Não me parece que ele perca eleições e continue a liderar o partido. Segundo uma frase bastante conhecida, melhor do que ser ministro ou primeiro-ministro é ser um ex-ministro ou um ex-primeiro-ministro, que é de facto mais vantajoso, e eu confio que ele tenha estado a preparar o terreno para isso, porque é assim, logo à partida nenhum governo a fazer a política, acreditando ou não, mas acreditando, ainda que acreditando que o que tiveram a fazer este tempo todo é o correto, não é? Mesmo sabendo isso e tendo a certeza que sim, eles é que estão certos, o resto do mundo é que está errado, eles sabem perfeitamente que isso vai ter consequências nas urnas. Portanto, eu acho que eles desde o primeiro dia também começaram logo a preparar a caminha deles para quando forem corridos. Sim. Acho que o termo de serem corridos antidemocrático. Mas sério, custa-me mesmo. É a mesma coisa que eu ouvi chamar fascista ao Cavaco Silva, pá. As pessoas parecem que se esquecem que ele foi eleito, que portugueses votaram nele, percebes? É aquela coisa. O problema é esse, o grave é isso. O grave é isso, mas era mais grave, mas ainda é mais grave vir dizer que ele que se está a querer perpetuar no poder, ou porque está lá há 10 anos. Ele está lá há 10 anos porque as pessoas votaram nele. Parece que se esquecem que vivemos numa democracia. Ou só é uma democracia, porque quando lhes dá jeito. Chega. E agora vamos então passar às frases da semana. Então, para abrir as hostilidades, vou dar eu, em primeiro lugar, o meu conselho. E o meu conselho para esta semana é: quando vocês sabem tanto pão que vão precisar de dar um conselho, tomem nota de algo que se lembrem. Boa. Só, para não chegarem lá e fazer figura de papalvos. Só naquela. Sim, senhor. Eu esta semana tenho um conselho caseiro.
Então, Mustang, diz lá por favor qual é o teu conselho caseiro. Atualmente ainda estamos em inverno, o tempo anda fresco e pronto. Ainda tão frio que não descascar ananases, meu. Sim. Não, o meu conselho é simples. Quando tiverem a fazer chá, façam um chá verde, mas junta-lhe casquinha de limão e gengibre. É muito bom e tem efeitos anti-inflamatórios e tem vitamina e é muito bom. E qual é o teu conselho, Zog? O meu conselho da semana é: vão mais vezes ao teatro. E algum motivo para isso? Queres elaborar? Parece-me interessante. Não, é porque eu acho que o teatro é um sítio onde se deve ir mais vezes. Eu aprecio o teatro. E o teatro, pronto, está um bocado esquecido. De maneira que, olha, vão ao teatro. E é verdade, tenho de subscrever isso. Pronto. Acho muito bem. Subscrevo. Então já sabem, da próxima vez que forem para dar um conselho a alguém, tomem nota dele. Juntamente bebam um chazinho verde com uma pitada de gengibre e casquinha de limão e vão mais vezes ao teatro. São 3 conselhos muito bons. Já dava para fazer 3 conselhos, já dava uma área metropolitana. Olha, se quiserem que eu diga um, posso dizer o Amor e Informação. Está no Teatro Aberto. Pronto, assim disse uma peça em concreto. Vão ver que é porreiro. Tem aqui uma notícia que saiu no Sol. Logan James, um jovem galês de 19 anos, esteve em fuga às autoridades durante uma semana. Ridicularizou a polícia de Gwent através do perfil da corporação no Facebook. Ou seja, ele escreveu para lá a dizer: haha, apanha-me se conseguirem, não sei o que mais. Ainda deu uma entrevista a um canal noticioso qualquer a partir de uma cabine telefónica e a dizer: haha, não vou conseguir apanhar. Pronto, ele foi apanhado hoje à tarde. É só isto. Mas isso por cá tivemos bem melhor, que o Palito andou a gozar com a GNR para aí um mês. E é que se entregou. Ia comprar pão e aparecia aqui a colar e quem estava cá ia tomar café e que aí ninguém o apanhava. É verdade. Não, toda fica a gente... a nota, que é uma coisa que se diz muito em programas. Fica a nota. Dizia o Orwell que toda a gente tinha direito a 15 minutos de fama e esse foi uma semana. E eu este fim de semana enfim, porque sim, fui assistir ao concerto do Pedro Brunhosa com os Comitê Caviar em Guimarães. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu fui assistir àquilo porque ele tinha dito que ia revisitar o Viagens, que é só um dos álbuns mais espetaculares da música portuguesa. Eu fiquei todo contente, especialmente quando soube que o Mário Barreiros também ia tocar. O Pedro Brunhosa, para quem não conhece, é mais ou menos tipo o Tony Carreira da música do funk. Porquê? Porque quando há um concerto ele é o pior artista em palco. Todos os outros músicos são melhores. E não é que ele seja mau, é que ele escolhe muito bem grandes músicos, grandes guitarristas, grandes saxofonistas. Os metais são espetaculares, a banda... É não, tudo muito bom. Mas ele tem ali a vantagem e tem o mérito de as composições e as letras serem dele, não é? E lá consegue-se, orquestra-se bem, ou deixa-se orquestrar com os músicos excelentes que escolhe. Sim, e letras do tipo Ilumina-me 432 vezes, não é? Sim, e ele e o Camané. Mas depois tem outras que prestam, não é? Sim, ele e o Camané ao desafio: Ilumina-me, e o Camané: Ilumina-me. O Camané também é outro, que eu quando o vi pegar no projeto da Amália hoje disse: não havia necessidade que ele metesse com Fanada Brandoa. E depois eu achava que aquilo não podia piorar muito e ele pumba, piorou, foi cantar com chutes e pontapés e eu disse: oh diabo, por amor de Deus, isto é que não havia... E ele agora piorou, ainda foi cantar com a Brunhosa. Um destes dias aparece-me a cantar com o José Cid, oh caralho, Deus me livre. Esse é pronto. Quanto ao Brunhosa, aquilo foi muito a mal. Foi mesmo muito mal, porque é um pavilhão enorme, cheio de gente, que não se presta aos improvisos próprios do funk, que aconteceram e foram muito bons, mas que naquele pavilhão não dá, porque as pessoas não estão para aquilo. E ele, as músicas que cantou do Viagens, que nem foram todas, e deixou algumas das mais espetaculares de fora, não cantou nenhuma como no álbum, o que quer dizer que a gente queria cantar as músicas no sing-along, e não dava. E depois, tirando as músicas do Viagens, todas aquelas que eram a abrir, que ele entretanto fez, também não cantou. Só foram aquelas musiquinhas da treta, do plim plim plim, ilumina-me, se eu fosse um dia o teu olhar, e quero voar em contramão para os braços da minha mãe.
Então aquele foi um concerto muito pastoso, muito pastoso. Gostou-me muito. Até porque não foi barato, tive de ir para Guimarães. E as músicas boas, ele não tocou. Por exemplo, ele não tocou, do alinhamento não fez parte. Nem o Todos Lá para Trás, deste último trabalho, nem o Diabo no Corpo. Ele não tocou o Estrada, não tocou Não Tenho Mão em Mim. As melhores músicas dele ficaram por tocar. Eu achei aquilo muito fraquinho. Pronto, foi muito bonito. Teve lá, quando ele tocou o Ilumina-me, o pessoal todo com os telemóveis acesos e eu a gritar: tira os óculos! Eu tenho muita pena porque ele é. Pá, o Viagens é um dos melhores álbuns da música portuguesa e eu fui completamente fã do Viagens, adorei, vi imensas vezes. A seguir, ele lançou o outro álbum deles que era O Tempo. E eu fui ver e pronto, foi uma perda de tempo. Mas tinha umas músicas interessantes ainda. Eu tinha 2 ou 3 que eu gostei. Era, mas a maior parte deles era uma perda de tempo. E depois a seguir eu fui ver o último álbum do Pedro Abrunhosa, chamava-se Silêncio. Eu pensei, fixe, vai estar calado o tempo todo. E não, nada. E depois, para piorar, não era o último, depois ainda lançam mais. Pois. Pronto, era o que eu tenho a dizer sobre esse senhor. E vamos então passar às sugestões musicais. Vou pedir ao Mustec que volte a lembrar-nos qual é a sua sugestão musical para este programa de hoje. Então, a minha sugestão musical para esta semana é Eternamente Tu, de Jorge Palma. E recomendo especialmente a versão ao vivo no Johnny Guitar com o Palmas Gang. E para o pessoal que não está a ouvir isto quando deve ser, e está a ouvir em podcast, depois para não estarem lá com isto, vocês escolhem no YouTube as músicas que quiserem ver. Portanto, agora ponham aqui um vídeo do YouTube. Muito bem, e tu, Zog, qual é a tua sugestão musical para esta semana? Olha, a minha sugestão musical, para fugir um bocado à última sugestão que eu tinha dado da outra vez, desta vez vou sugerir uma banda portuguesa também, que é os Razia, segunda faixa do álbum Rebaldaria, que se chama 42. Muito bem. Por acaso, prima pela originalidade, não tem mesmo nada a ver com a anterior. Muito bem. E isto só tem mais 10 faixas o disco, portanto, quando chegarmos aqui a mais uns programas, vou ter de inventar outra coisa qualquer. Não, por essa altura já ter saído editaste um novo disco Exatamente. dos Razia, que se há de chamar lá o nome que tiver, está bem? Exatamente. Pronto. Ponham aqui outro vídeo do YouTube. Agora a minha sugestão musical, como não podia deixar de ser depois do concerto que eu vi, vai ter de ser o Não Tenho Mão em Mim, de Pedro Abrunhosa, no álbum Viagens. Não é nenhuma versão ao vivo, porque aquilo ao vivo é muito pior. E eu Não Tenho Mão em Mim porque é um grito de revolta que às vezes faz falta. E para terminar, ponham aqui outro vídeo do YouTube. Agora, por Não Tenho Mão em Mim, deve ser muito triste para um homem solitário. Pois é. Para além de estar sozinho, ainda Sim, não tem mão maneta, nele. não é? Deve ser muito triste e frustrante. Exatamente. Pois, mas o ser humano é inventivo, de certeza que fala em qualquer coisa. Tirar uma costela ou assim, qualquer, desculpa, foi uma referência a Marilyn Manson. E autoflação, parece, claramente. Mas é verdade. Ponham no Google. Exatamente. E muito obrigado por terem assistido, ouvido, presenciado, testemunhado mais uma vez este Boi pelos Nomes. Eu sou o Joca e sou muito estúpido. Eu sou um Mustec e não faço. Então, olha, eu sou o Zogo Parvo e até para a semana. Até para a semana, não percam mais os Bois pelos Nomes e fiquem com a Mental Morfose. Até para a semana. Tchau. Pronto, está feito, né? Agora vamos às...